Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, contemplamos esse texto sagrado que conhecemos como a parábola do filho pródigo. Quando nós contemplamos essa parábola, Jesus nos traz alguns ensinamentos importantes, porque são ensinamentos que nos chamam a atenção sobre essa obra de conversão na nossa vida, porque nós somos sempre esse filho, ou precisamos ser sempre este filho pródigo. Mas nessa parábola há o pai, que é símbolo daquele que é Deus, e os 2 filhos, que podemos dizer que são essas 2 forças que há dentro de nós, que muitas vezes combatem dentro de nós e tentam nos arrastar para um lado e para o outro,
tentando nos tirar do verdadeiro equilíbrio. Primeiro, esse filho mais novo que queria esbanjar, queria a sua herança, queria fazer a sua própria vontade. E veja que aqui nós temos essa imagem dessa força passional em nós, que é esse desejo de prazer, desejo de ter, que é assim, de ter aquilo que é a herança, porque a herança só é dada ao filho depois que o pai morre. E veja que esse desejo de ter e de prazer faz com que a gente mate todas as relações importantes na nossa vida, porque nós começamos a instrumentalizar as pessoas. É isso que acontece com esse filho mais novo. Ele recebe a sua herança e depois vai para um lugar distante, vai esbanjar, vai gastar tudo e depois vai começar a passar fome, porque já não tinha mais nada para a sua subsistência, e vai pedir emprego a um homem daquele lugar. Aqui nós temos uma outra imagem, porque o pecado ele nos leva realmente àquilo que é as coisas mais degradáveis da nossa vida, porque esse jovem vai pedir emprego a um homem daquela região e esse homem vai mandá-lo cuidar de porcos. Aqui nós temos também uma coisa também muito importante, porque na Sagrada Escritura, e principalmente para os judeus, o porco é um animal impuro e cuidar de porcos significa se rebaixar àquilo que é o máximo da dignidade humana. Por isso que aqui nós vemos como que o pecado ele faz na nossa vida, vai roubando a nossa dignidade, vai destruindo a nossa identidade e vai nos jogando cada vez mais nessa lama. Mas veja que esse filho, ele com o tempo ali, ele se arrepende, mas se arrepende porque começou a sofrer diante das suas escolhas. E ele até ensaia como que vai voltar para a casa do pai, porque ele faz a reflexão que os empregados do seu pai tinham muito mais para comer do que ele. E assim ele volta para a casa do pai, dizendo, que pecou contra Deus e contra ele. E aqui nós temos essa realidade, porque Deus ele é sempre misericordioso, ele sempre acolhe a volta dos seus filhos, independente da motivação. Porque a motivação é muitas vezes a oportunidade que Deus nos dá para que a gente possa voltar para o caminho de verdade, para o caminho de salvação. Mas veja também que nessa parábola há a figura do filho mais velho. Aquele filho mais velho que não abandonou a casa do pai, mas também não abandonou a casa do pai porque era o mais velho e era aquele que deveria cuidar da riqueza do seu pai quando seu pai morresse. E aí nós vemos algo importante, porque aqui nós vemos esse filho que fica junto com o pai, mas também com um certo interesse de bens materiais, mas com interesse de bens materiais, mas também com interesse de poder, porque sendo o filho mais velho, ele que faria as vezes do pai quando esse pai morresse. E aqui nós vemos como que é a reação desse filho quando aquele filho mais novo volta e o pai faz uma festa para festejar aquela volta daquele filho que estava morto e voltou à vida. Esse filho mais velho, ele vai perguntar o que está acontecendo, porque havia escutado rumores de dança e de música. Um empregado vai como que dizer para ele o que aconteceu. Veja aqui que esse empregado ele tem um simbolismo importante, porque ele simboliza a tentação, porque a tentação ela vai usando de meias verdades para lançar e inflamar cada vez mais as paixões de dentro do nosso interior. Por isso que esse filho mais velho ele vai ficar irritado. Ele não vai querer voltar para casa, mas ele fica irritado pela volta do seu irmão, não porque
o seu pai matou o novilho gordo ou fez uma festa para ele, mas é porque agora esse irmão mais velho teria que dividir novamente a herança com o seu outro irmão mais novo, que já havia esbanjado uma parte daquela riqueza. Por isso que esse filho mais velho, ele simboliza o desejo de ter e também o desejo de poder. E no final da parábola, ele vai reclamar, dizendo que sempre foi obediente, que sempre esteve ali junto com o pai, sempre trabalhou para ele, e ele nunca deu um cabrito para festejar com os amigos. Veja que aqui o desejo de poder e de ter, ele gera sempre cobranças. Essas cobranças indevidas que vão cada vez mais se tornando uma certa desculpa para que possa realmente termos razão diante daquilo que nós queremos realmente defender na nossa vida. Por isso que essas duas forças, esses dois filhos representam essas duas forças que dentro em nós podem nos levar para a busca de prazer e de bens materiais ou para a busca de poder e também de bens materiais. Porque nossa vida é uma vida que está movida também por paixões. E se não aprendermos a controlar essas paixões, nós sempre estaremos instrumentalizando as nossas relações. Não seremos capazes de se tornar felizes pelo êxito de alguém, pela salvação de um irmão. Não seremos felizes pela misericórdia de Deus que toca a vida daqueles que estão à nossa volta, ou daqueles que se afastaram por muito tempo e agora estão voltando para a caminhada. Por isso que é importante, diante da nossa vida, prestarmos bem atenção de como nós agimos diante das nossas relações, para não nos deixar ser nem um filho, nem um outro. Porque todos nós precisamos ser o filho pródigo na medida de que precisamos voltar sempre ao caminho. Mas precisamos ter sempre esse cuidado. O filho pródigo e o outro filho, o filho mais novo e o filho mais velho, todos os dois erraram, todos os dois pecaram. Mas o que nós precisamos realmente entender é qual é a atitude que nós estamos tendo diante da misericórdia de Deus. Uma atitude de querer fazer a nossa própria vontade, de esbanjar? Uma atitude de voltar sempre? Ou uma atitude de orgulho, de permanecer no caminho só para dizer que é forte e que não erra nunca, que é perseverante? Essas são pequenas coisas que nós precisamos ter cuidado na nossa vida, porque o tentador vem e sempre tenta inflamar esses desejos dentro de nós, para que nós possamos realmente nos afastar da misericórdia de Deus, para nos tornarmos incapazes de perdoar os nossos irmãos e muito menos ser caridosos com aqueles que voltam no caminho de salvação. Essa é a vida que todo cristão precisa ter, uma vida de amor para com o próximo, uma vida de voltar sempre ao caminho da salvação e ser capazes de se alegrar com a alegria daqueles que tornam a casa do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.